Buena, moçada! Não fomos dormir. Não fomos dormir. Para quem acompanha aí o nosso último episódio, paramos na estrada, não se aguentamos, né? Já tá escurecendo, mas estamos aqui, nós firme e forte na soja, de frente pro milho também. E agora a gente tá no Kansas, agora finalmente tô em casa. Saímos lá de Nebraska, do Vermelho. Vamos acabando o nosso último episódio, né? Dessa nossa primeira etapa aqui do Crop Tour 2022 em casa, na terra dos Wildcats. Bom, falando rapidão aqui sobre o Kansas, né? O Kansas que recebeu intensas chuvas no início, né? Durante o plantio e vem sobrevivendo, né? Mesmo com temperaturas altíssimas e pouca chuva agora nessas últimas 2 semanas e meia, vem sobrevivendo muito bem. A gente vai até mostrar que o solo ele tá com uma umidade muito boa, né? Mas vem sobrevivendo bem a essas temperaturas altas que a gente vem obtendo aí nas últimas semanas. A gente já comentou, né? Ontem 40 graus praticamente o dia inteiro. Meia-noite, 1 da manhã ainda estava muito próximo aí dos 30 graus, né? 29, então parece que não muda, parece que é o dia inteiro assim. Exatamente, e a gente tá aqui numa área mais ao norte do Kansas, né? Uma área que a gente vinha discutindo, uma área top, né? Do Kansas, assim, né? E aí o Carlos tem a vivência aqui do estado que a gente fez... tanto a parte leste do Kansas, né? Nós temos muita soja e milho e o... Hi! Quem faz ao vivo, né? Aquele negócio, né? Acontece. Mas voltando então, o parte leste do Kansas com muita soja e milho. Aqui a gente tá numa área muito bacana, muito boa mesmo, assim. A gente segue vendo alguns probleminhas que vimos em outros estados. Primeiro o percevejo, né? O percevejo é uma novidade, na verdade. Né? A gente tem imagens aí para mostrar, o percevejo verde apareceu aqui no Kansas. Mas o Japanese Beetle, o besouro japonês, esse aí tá Deus o livre, tá espalhado por todo lugar, né? Tem bastante dano, mas umas plantas de soja bem saudáveis, Carlos. Aqui, mais uma vez, a gente não tem visto problemas em geral. Uma área que a gente está de novo com 38 centímetros de espaçamento, pouco menos que 300 mil plantas, contei 290 mil. E é legal de ver uma melhor distribuição dessas plantas na área, né? Por causa do espaçamento. Então, Carlos, me fala um pouco desse solo aí, eu tô gostando de ver aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é essa raiz aqui, né? Uma raiz que a gente não tinha encontrado, ela quebrou aqui, né? Então dá pra ver que ela deve estar pelo menos aí uns 25, 30 centímetros para baixo, né? Então, essa acho que é a primeira novidade que a gente pode falar. Realmente a plantabilidade aqui foi melhor, né? Do que a gente estava vendo. Só para adicionar a informação de mais ou menos 14 nós aí que a gente contou. E as folhas ainda... Olha as folhas baixeiras. Folhas saudáveis pessoal, ainda, né? Folhas extremamente verdes ainda. Então dá para ver que tem uma sanidade muito boa. Bom, segura aí o microfone, vamos ver como é que tá esse solo. Vamos fazer aqui o nosso buraquinho. Bom, mas é isso aí, né? Como a gente falou, baixa precipitação nos últimos... dá para se dizer aí nas últimas 15, 20 dias aqui no Kansas, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem uma umidade, né? E a soja demonstra isso, né? Acho que o melhor parâmetro sempre é a planta, né? Melhor a gente indicador sempre fala é a planta. isso. Coisas bem interessantes que a gente também vê aqui, né? A gente falou que talvez seja o melhor plantio direto que a gente viu, né? Uhum. E aí uma informação interessante, o Kansas... ele é um dos líderes nos Estados Unidos em termos de plantio direto. Em 2017 estava com 47%, se eu não me engano, de área de plantio direto. E com certeza isso aumentou, né? Essa é uma percepção que a gente vem vendo. E aqui a gente vê, né? O sabugo já aqui em decomposição. A gente vê aqui também alguns fungos, né? Essa parte branca, a gente vê várias raízes aqui. Aqui a gente consegue ver a decomposição, né? Isso aqui é a atividade dos micro-organismos, né? Então é uma coisa bem interessante que a gente também não tinha visto... eu diria com essa intensidade, né, nos outros lugares que a gente parou.
Maravilha, dá gosto de ver esse solo aqui, né? Bastante cobertura do milho do ano passado, decompondo, como o Carlos falou, e vamos ver como que tá o milho desse ano, né? Pelo cheiro, 5% de matéria orgânica. 5%, o cara que conhece, né? Então vamos dar uma olhada no milho. Beleza, vamos lá. Como diria o professor Vanderlei, né? Pelo cheiro dá para saber até a textura. Bom, então um milho agora aqui na mesma região, na parte norte, um milho, por sinal, bem interessante aqui, bonito. Eu acabei de começar a descascar aqui, tirar o sabugo e já tem um Japanese Beetle aqui. No meio aqui, não tá no meio do milho. Um milho que tá aí, estágio DR2, né, começando a ter a grão bolha, né? Exatamente. Então, finalizando. Não tá em grão leitoso ainda, né? Finalizando a polinização. Uma semana e pouco aí já vai estar chegando em R3 já, né? Já daria já para próxima viagem, com certeza a gente já consegue estimar a produtividade, dar um zoom aí para mostrar para o pessoal. Um milho de população alta, né, como tradicional aqui nos Estados Unidos. Estamos aí com 80, 90 mil plantas, mais uma vez. Espaçamento de 76 centímetros. E, cara, eu acho que milho nos Estados Unidos é chovendo molhado, né? É isso aí. Praticamente, milho é milho. É impressionante como é mais estável, né? Essa questão de produtividade, de estabilidade de produção, né? Tecnologia também, né? Acho que isso é bem interessante. Também, a gente vê, mesmo plantas daninhas no milho muito mais controlado, né? Parece que a soja ela tá remando, ela ainda parece que é a segunda cultura, né? É o milho muito firme, né? Em primeiro, estabilidade muito maior, um padrão muito mais padronizado, né? Vou refazer a minha frase aqui. Sim. É muito mais padronizado nos Estados Unidos. A gente viu pouquíssimas diferenças, né? Por outro lado, na soja a gente viu muito mais, né? A gente viu variação de espaçamento, a gente viu o milho, muito interessante falar que a maioria dele é em plantio convencional, né? Isso se faz muito aí pela temperatura do solo, né? É necessário esquentar muito mais rápido esse solo para o milho sair. E na soja não, na soja a gente viu plantio direto, plantio convencional, a gente viu com plano de cobertura, a gente viu sem plano de cobertura. Então uma variação muito maior em manejo, né? Um milho padronizado. E a soja que a gente espera, né, pelos dados do USDA e também do WASDE, né, que da gente ter mais área de soja para os Estados Unidos esse ano. Então a gente, lógico, né, tem toda essa variabilidade da soja, o milho, o que ajuda o milho, obviamente, é a própria dossel de plantas, né? A sombreia é muito mais rápido que a soja, ainda mais o pessoal usando esse espaçamento de 76 polegadas na soja, 76 centímetros na soja, né? Isso não ajuda muito o controle de daninhas, milho voluntário, que nem a gente falou, mas aqui região muito boa do Kansas aí, para a produção das duas culturas. Sem dúvida, o produtor aqui está de parabéns, realmente é talvez uma das melhores lavouras de soja que a gente viu. E dá para se dizer que é inesperado, né? Nós não esperávamos, talvez no Kansas, né, que é já no limite oeste aí do Corn Belt, que a gente fosse ver uma lavoura de soja como essa que a gente acabou de ver, né? É verdade, bem boa observação. Muito bem, então a gente segue viagem e nos vemos na próxima parada. Até a próxima. Mais uma paradinha no Kansas aqui, para literalmente chover no molhado. Não sei se vocês vão gostar, mas parece que o Crop Tour trouxe chuva pro Kansas, né? Mais uma paradinha aqui, dá para ver que tá muito mais parelho, né, Alexandre? Acho que essa foi a nossa principal observação em termos de, até mesmo fertilidade, em termos de todas as plantas muito parecidas, né? É interessante de ver como tá mais parelha a polinização também, aqui, né? Como, exato. Olha só que espiga bem parelha, né? A gente vê pouca falha. Uma região que, como o Carlos falou antes, né, o Kansas choveu muito bem no início, a caixa d'água está dando conta, né, de manter essas plantas, apesar de em alguns locais a gente ver que precisa chover aí nos próximos dias, né, principalmente áreas que o milho está mais atrasado, né, obviamente. Aqui já polinizou, então olha aqui que coisa bonita. Tá bonito, né? Tá bonito mesmo. Vai. Mas é isso, né, é o que a gente sempre fala, e aí não é só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também. O produtor que trabalha para construir a caixa d'água, ele sempre é recompensado, né? Então, o Kansas choveu bastante no início, agora está sem chuva, mas quem conseguiu segurar essa água aí vai sem dúvida nenhuma colher os frutos, né? E se a gente comparar com aquela outra área de milho, né, que nós paramos antes, essa aqui parece estar melhor, assim, né? Não só na questão do emparelhamento de polinização, mas também de fertilidade. A gente não vê
As folhas baixeiras, eu dei uma entrada ali na área antes. Sem manchas, né, também. Não tem manchas não tem e as folhas baixeiras nenhuma. não apresentam aquele tradicional amarelecimento, né, que a gente poderia ver com alguma deficiência nutricional. Não é o caso aqui nessa região, de novo, do norte e nordeste do Kansas. É isso aí. Bom, agora a gente vai fazer mais uma paradinha na soja aqui no Kansas e assim a gente vai encerrando, né, depois da soja, Fizemos o encerramento. Fizemos o encerramento dessa nossa primeira viagem. Buenas, pessoal, então na nossa segunda parada de soja agora, né, aqui no estado do Kansas, interessante observar essa área um pouco mais atrasada que a área que nós paramos anteriormente, né, lá a gente já tinha vagens, aqui a gente está num estádio de DR2, florescimento pleno, voltamos também com aquele espaçamento mais largo, né, de 76 centímetros, perdão, populações altas, aqui a gente está na região dos 300 mil plantas por hectare. A gente já observa aqui, Luiz, vamos mostrar algumas manchas foliares, né, o bacheiro da soja com folhas mais amareladas, situação que a gente não viu na lavoura anterior, né? Vamos ver se nos próximos crop tours a gente acha mais doença, né? Que a gente só acha inseto. Exato. E inseto tem de monte aqui de novo, né? O nosso acompanhante da viagem de hoje, o besouro japonês, tá em todas. Esse aí tá realmente bem espalhado aqui pelo meio oeste. Bom, Carlos, eu vou deixar para ti falar a parte de solo, porque aqui tem bastante resíduo, né? Essa é uma coisa interessante, né? É uma área que não teve plano de cobertura. E aí tu pergunta, mas que resíduo é esse, né? Depois de uma safra para outra ainda tem resíduo? Tem. Isso é bom lembrar que logo após a colheita do milho, que era a cultura antecessora aqui, as temperaturas baixas, elas chegam muito rápido, né? E a gente fala de temperaturas de até menos 30 graus em janeiro, né? No estado do Kansas. Então o resíduo cultural ele fica, então a palhada do milho fica. E aqui a gente pode ver muito bem, Alexandre, se tu me ajudar aqui, segurar de repente o microfone. A gente pode mostrar que tem muito ainda, né? Bastante material aqui de milho. E a gente pode dar uma olhada aqui para ver, né, a coloração desse solo em profundidade. E também como ele realmente tem mais umidade embaixo, né? A gente vai ver aqui, já tem plantio direto, olha, um solo bastante escuro, né? A gente consegue enxergar isso. A gente consegue ver as raízes. E a gente consegue ver, né, esse solo com a coloração bem escura aqui embaixo, já tendo mais umidade também, né? Então, coincidentemente, né, os dois melhores plantios diretos que a gente viu, óbvio, ainda distantes do que a gente vê no Brasil, né, nos sistemas com planos de cobertura e sistemas bem estabelecidos, como a gente vê exemplos no Brasil, né, ainda é muito distante disso, mas feliz por ter os dois melhores sistemas de plantio direto aqui da viagem no Kansas. Acho que a gente pode mais ou menos definir como eles usam plantio direto aqui, mas não é o sistema, né, de plantio direto. É bem lembrado, que vou retirar o sistema, é verdade, porque muito provavelmente o milho que foi plantado aqui deve ter sido no sistema do plantio convencional, né? Então isso é uma baita observação, na verdade. Não só a questão do plantio direto não ter estabelecimento de anos, mas também a própria questão das culturas de cobertura ainda não pegou, né, 100%. Não é só no Kansas, né? Nós estamos falando do meio oeste todo. E interessante, né? Tu mostrou a cor desse solo aqui, bonitaço, né? Mais escuro. A variabilidade de solos que a gente viu nessa viagem também, né? E aí a gente já puxando aí um encerramento do Crop Tour de uma maneira que a gente conta a história abreviada nesse último vídeo, né? As cores dos solos, né? A gente viu, obviamente, predominância, né, da cor escura desses solos, né, mais brunos. Mas teve aqueles solos mais arenosos, né, lá do Missouri, né, onde a gente viu muito mosquito, com mais erosão. É isso aí, agora tu falou dos solos mais brunos, isso aí já me lembrou dos latossolos bruno-acinzentados de vacaria, né, aqueles que dá para fazer panela quase. É verdade, de tanto alumínio que tem, dá para fazer. Bom, tirando as brincadeiras, vamos encerrando, né, a gente vai encerrando esse nosso primeiro Crop Tour de 2022. É um crop tour muito bom, né? A gente pôde ver muita coisa em termos de manejo de soja, principalmente o milho literalmente chovendo molhado, né? É tudo muito semelhante, né? O milho, na nossa próxima viagem, a gente vai fazer as estimativas de rendimento, né? Como a gente falou, a soja, às vezes o produtor americano trata como segunda cultura, né? Às vezes não, acho que sempre. Quase sempre. E então ela acaba variando mais, né? Dependendo do manejo que se enquadra melhor para a rotação com o milho. Né? Eu acho que esse é o pensamento meio que generalista do produtor americano. Mas a gente viu muita coisa. O que nós vimos? Nebraska, nós vimos o controle da planta daninha. Exato. Né? Nós vimos
Nebraska talvez o estado que teve mais milho voluntário, né, dentro da soja. Também, e dá pra gente dizer que talvez foram as lavouras com mais problemas que nós vimos, né, em geral dos 4 estados que nós cobrimos. Exatamente, acho que é importante também salientar que a gente vem reportando nossos vídeos semanais, a Iowa muito à frente do Kansas, né, a gente está aqui no norte do Kansas e é bom lembrar que todos os dados que o USDA reporta são dados médios dos estados, né? Para a gente poder ver como está cada condado, que é como é dividido as regiões desses estados, a gente teria que acessar informações mais a fundo e com certeza essa região que a gente está aqui no norte do Kansas estaria puxando a média bem para cima, né? A gente sabe que o Kansas tem uma precipitação que varia muito de leste a oeste, então as áreas mais a oeste devem estar puxando essa média para baixo, porque senão com certeza os números, se dependessem apenas dessa região, seriam muito diferentes, né? Perfeitamente. Assim como em Nebraska, provavelmente pegamos áreas que puxam os números um pouco para baixo, né? Principalmente na soja, né? Iowa a gente conseguiu ver coisa boa, né? Fomos naquela várzea lá bonita, lá, né? Onde o produtor inclusive usa convencional. Depois fomos para uma área mais de plantio direto, né? Para ver uma soja também bem estabelecida. No Missouri, né? Aquele solo mais arenoso, né? Com erosão, muito mosquito. Mas também assim, pessoal, acho que no geral as lavouras estão melhores do que o ano passado, quando a gente fez o Crop Tour nessa mesma época, de meados de julho. Acho que é uma impressão que nós dois tivemos, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso está bem claro, né? A gente começou ano passado pelo Kansas e depois pelo Missouri, e hoje a gente praticamente inverteu a ordem, né? A gente começou por Nebraska, literalmente inverteu a ordem, e sem dúvida nenhuma, é um começo de safra muito feliz para o produtor americano, né? A gente consegue ver isso. Obviamente, um americano nos parou na estrada enquanto nós estávamos vendo uma lavoura de milho e falou: acho que tá um pouco seco, né? E realmente tá, para a percepção deles tá seco, porque já fazem 2 semanas que não chovem com intensidade, né? Mas as plantas, baseado na temperatura e no tempo que não chove, suportando muito bem esse início de safra aqui nos Estados Unidos. Excelente, não, eu acho que esse é um bom resumo da nossa viagem, né? Uma viagem aí com algumas milhas ou quilometragens que a gente deve e vai expandir na nossa segunda temporada desse ano, cobrindo outros estados, né? Não vamos dar spoiler agora, né? Vamos deixar como surpresa, mas então, o segundo Crop Tour querendo fazer mais a parte de rendimento, estimando rendimento. Acho que é isso aí, né, Carlos? Isso. Encerramos por aqui. Despedindo. Vamos pedir o like pro pessoal, né? Vamos dar o like canal, aí. AgroConnection, canal da RTC também. E comentem, pessoal, comentem sugestões do que vocês querem ver aqui que a gente traga nesses vídeos do Crop Tour, né? Produtividade, mais sobre solo, mais sobre planta. Comentem, deem o like, que é muito importante para nós. Bom, finalizando mais um Crop Tour 2022 na estrada com AgroConnection e RTC. Stay tuned!